Olá pessoal, estou começando aqui mais um vídeo da semana e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes, o que tem na cabeça deles hoje? Essa ideia do consumismo desenfreado, né? Cada vez mais nos incomoda. Talvez você faça parte de uma família que teve 12 filhos. E o que os pais diziam no passado? Era muito mais fácil criar os filhos há 20, 30 anos atrás, porque não havia essa ideia consumista. Muitos pais me diziam, olha professor, eu tinha apenas ali, as crianças ficavam tudo no mesmo quarto, numa rede, era uma televisão única para todos, né? Às vezes até a panela onde fazia e mexia a comida era uma só, a gente botava na colher na boca de um, na boca de outro. Hoje a coisa é completamente diferente. As famílias diminuíram de tamanho e os temores e os medos, né, da sociedade moderna são muito mais complexos, né, para a gente fazer uma análise. Hoje as famílias têm 2 filhos, 3 filhos até no máximo. Isso mostra algumas questões, mudanças de comportamento ao longo desse processo evolutivo que a gente precisa debater aqui. E são muitos os temas que a gente podia aqui estar trocando essas ideias. Mas eu queria chamar a atenção de você, pai e mãe, sobre a ideia consumista dos filhos, né? Os filhos que chegam nos shoppings fazem aquele alarde para comprar determinados produtos, né? E a tecnologia cada vez mais avança, as necessidades são muito maiores. Aquelas crianças que ficavam tudo no mesmo quarto com uma rede única, sem ventiladores, querem ar-condicionado, querem uma televisão no quarto, querem um PC, um computador. Enfim, essa brutal ideia do consumo mudou o comportamento das pessoas. E o que é pior? Mudou para pior, porque as pessoas estão hoje se encontrando menos, estão dialogando menos, estão conversando entre si de forma muito menos do que era há anos passados. Isso é uma prova clara de que tudo isso que nós estamos assistindo, ela vem alicerçada por um projeto de capitalismo consumista que cada vez mais impõe a nós a necessidade de consumir mais e mais. Eu acho verdadeiramente absurdo um pai que dá de presente a uma criança um iPhone de 5, 4 mil reais, ou a um adolescente. E aí eu quero, com perdão da palavra, pedir desculpa àqueles que assim o fazem, até porque tem o direito de fazer o que quiser com o seu dinheiro. Mas quando você dá um presente desse valor, principalmente numa cultura de descartabilidade, você dá um recado muito claro para o seu filho. A ideia de que não há dificuldade, que o valor daquele dinheiro, né, não tem nenhuma significabilidade unida ao esforço, à dedicação, ao comprometimento. Aquele ganhar fácil do iPhone moderno, da nova tecnologia, diz para aquele adolescente, para aquela criança, que a vida vai ser essa maravilha, essa tranquilidade, onde eu vou estar permanentemente descartando as coisas. Então apareceu um celular mais moderno, eu vou lá e compro mais moderno. Você começa a entrar nessa espiral muito perigosa. E aí eu chamo a atenção para um filósofo que eu já falei várias vezes aqui sobre ele com vocês. Zygmunt Bauman, né, um dos teóricos da chamada sociedade líquida. E um dos livros dele, ele expressa muito claro essa ideia da descartabilidade. Isso acontece tanto para as coisas materiais como para as coisas até mesmo intangíveis, imateriais, como por exemplo o amor. As pessoas estão cada vez mais trocando de parceiros. As pessoas estão cada vez mais trocando de amigos, como se troca de carro, como se troca de blusa, como se troca de camisa. É uma impermanência absoluta. As pessoas não mais se encontram e não se aceitam mais compreender nessa dimensão da estabilidade. Então, se eu não estou bem no amor, vou lá e troco, não vou nem discutir se posso melhorar a relação ou não. Se aquele carro não está funcionando bem, porque eu vi o vizinho meu que comprou importado, eu vou lá e troco, porque aquele carro não mais está me satisfazendo. Aquele celular, que não é mais tão moderno, né, ele tem que ser trocado imediatamente por outro. Essa descartabilidade cria na gente um vazio existencial tremendo, porque as pessoas estão pensando que sua felicidade está nos bens materiais adquiríveis. E aí você compra aquele celular, compra um novo carro e naturalmente vem a frustração. Assim vai acontecer com as nossas crianças e adolescentes. Eles estão querendo consumir cada vez mais e não aceitam frustração. Não aceitam a ideia que não pode comprar aquele celular. Não aceitam a ideia que não podem ainda dirigir aquele carro. Se você é duro com a criança sem as frustrações, se elas compreenderem que para que você possa adquirir um bem material há um custo significativo do trabalho, da dedicação,
que você passou o ano, o mês inteiro dando duro para que você tivesse as condições econômicas necessárias para satisfazer essas necessidades materiais, se eles não compreendem essa dimensão e vê apenas a ponta, que é o consumo absurdo daquele bem material, é óbvio que ele não vai ter a lei do esforço, a necessária dedicação. E ele não vai compreender também a ideia da frustração. Nossas crianças e adolescentes não aceitam mais serem frustrados, não aceitam mais o não. É absurdo que os pais temam dizer não aos seus filhos. Eu costumo dizer o meu menos novo, porque eu tenho dois, um de 3, outro de 10. O de 10 eu digo: qual é a herança que seu pai vai deixar para você? Ele diz na ponta da linha: os estudos. A herança que o pai deve deixar para o filho são os estudos. O resto é ele que vai garimpar. A criança precisa entender e compreender que o que ele vai ter no futuro vai depender do esforço que ele vai ter agora. Então ele tem que ter a ideia do consumo consciente, equilibrado. Ele tem que entender que o dinheiro não é algo volúvel, vulnerável, que se pode utilizar da maneira mais deslocada possível, porque dessa forma você vai construir uma família mais equilibrada e um adulto mais equilibrado. O que acontece hoje é as famílias destroçadas pelas questões econômicas, às vezes frutos de circunstâncias alheias, como as dificuldades econômicas que o Brasil enfrenta hoje. Mas muitos outros devido ao perdularismo, a falta de equilíbrio, as pessoas que gastam mais do que ganham, que não se satisfazem em comprar um celular de R$800, que é um de 3 mil, não se satisfazem em comprar um notebook de R$1.100, que era um de 4 mil. As pessoas que perdem a noção do valor e depois vão fazendo crediários intermináveis, gerando uma dor de cabeça absurda, incomum. Mas por quê? Porque fizeram essas escolhas de forma errada. Se seu filho percebe essa sua maneira de lidar com o dinheiro completamente deslocada, ele será no futuro também uma pessoa extremamente pródiga. E o melhor momento para você educá-lo é agora, dizendo quanto custa o valor de cada coisa a partir do trabalho. Então, se o meu filho vem me pedir uma coisa, eu digo: olha, o papai vai tentar ver se é possível comprar, porque há outras prioridades, como na sua escola, como a alimentação, a sua saúde. A gente tem que fazer as crianças entenderem isso. E papai, o iPhone? De maneira nenhuma. O iPhone não é objeto do seu desejo agora. Quem sabe um dia, se você trabalhar bastante, conseguir um bom emprego, você comprará o seu próprio iPhone. Jamais eu vou dar a um filho meu um presente dessa natureza. Não porque ele não mereça, mas sim porque ele não vai compreender essa dimensão. O que ele vai entender é um recado claro de que as coisas são fáceis e bastam piscar que ele vai conseguir. Educar não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Todos nós estamos assustados com o mundo que está aí fora. A gente não sabe se faz por menos ou faz por mais. Mas algumas questões, elas são universais. O equilíbrio é fundamental. Tirem essa ideia da descartabilidade, dessa sociedade moderna líquida, onde a gente vive a cultura do descartável. A gente tem que aproveitar mais a essência das coisas e principalmente a valorizar aquilo que não é tangível, aquilo que não é materiável. Eu já disse para vocês, é buscar uma vida minimalista, uma vida mais simples, mais tranquila, ensinar seus filhos a viver com o que eles têm. Se eles podem ir a esse restaurante, não podem ir aqui, eles têm que compreender essa dimensão. Não é você se sacrificar para ir àquele restaurante para satisfazê-lo, não. Na sua casa, quem dá a palavra final é você, é o pai e a mãe. Os filhos estão lá enquanto subordinados, incapazes, eles independentes, eles estão lá para ouvir o que vem da determinação dos pais. Portanto, tire a ideia do consumo exagerado e da descartabilidade, que as pessoas serão mais felizes e no futuro teremos adultos mais saudáveis. Um abraço sincero. Quem gostou aí do vídeo, dá um clique, compartilhe com outros colegas, se inscreva no nosso canal e vamos multiplicar essa legião de boa vontade. Um forte abraço a todos.